Olá, bom dia. O envelhecimento da população é um assunto que preocupa muito as autoridades, principalmente da área da saúde. Afinal, 14% dos brasileiros já está na faixa acima dos 60 anos quando são considerados idosos. E boa parte desse outro percentual está envelhecendo, é claro. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi a Marília Otero, que é terapeuta ocupacional e é doutora em ciências, é doutora na área, vamos dizer assim, né? Bom dia, Marília. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Então vamos conversar sobre envelhecimento. A população está mesmo envelhecendo? Tá mesmo envelhecendo. Nos países que a gente considera desenvolvidos, né, essa população já está mais velha do que a população jovem. Quer dizer, você tem mais idosos do que crianças nascendo, do que jovens no país. E o Brasil está neste processo de envelhecimento. Então a gente imagina que em 20 anos, 30 anos aí a gente já tenha essa situação de que a gente tem mais idosos do que pessoas jovens ou pessoas nascendo no país. Em 2050 já é possível essa inversão dessa pirâmide? Possível. Quais são os principais problemas assim que você vê que traz esse envelhecimento assim tão rápido da população? Quais são os principais pontos que atrapalham, vamos dizer assim? O que eu acho que acontece com esse envelhecimento rápido e uma sociedade que também pensa muito na questão da juventude e acaba não pensando na questão dos idosos, a gente não tem um preparo para que esses idosos tenham qualidade de vida, né? Seja um preparo do ponto de vista de serviços de saúde próprios, seja um preparo para idosos que tenham algum tipo de doença, algum tipo de dependência, seja a questão da calçada que vai andar na rua, seja a questão do preparo para a aposentadoria. Então, como você tem esse envelhecimento e você não há um preparo para que as pessoas, quando chegarem, né, na faixa idosa, e que cada vez mais idosos, quer dizer, não é só o idoso que aumentou na população, é que os idosos também estão vivendo muito. Então, a população de acima de 80 anos, acima de 90 anos também vai aumentar. Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem muitas pessoas acima de 100 anos. Essa, vamos dizer, essa longevidade, essa expectativa maior de vida, ela está trazendo problemas que não foram pensados lá atrás e que precisavam ter sido pensados bem antes para não acontecerem agora. Ainda dá tempo da gente pensar? Dá tempo, tem que dar tempo. Tem que dar, né? Agora tem que dar. E é isso, é pensar como é que o idoso pode ter melhor qualidade de vida, e na saúde, na educação, na assistência social, na parte de infraestrutura das cidades, enfim, então a gente tem que cada vez mais poder pensar essa questão do idoso para que o envelhecimento não fique uma coisa ligada à sua doença, porque hoje em dia se liga muito estar idoso com estar doente ou estar dependente, e não é verdade, né? Às vezes precisa de uma adaptação, mas é possível envelhecer com qualidade de vida. O que é mais comum no Brasil? É esse idoso com essa qualidade de vida tentando exercer essa independência que ele tem, ou é aquele que está mais ligado à saúde, mais ligado à doença, vamos dizer assim? Infelizmente, a gente ainda tem uma mentalidade de que o envelhecimento é adoecimento. E como a gente não tem essas ações de prevenção e de promoção de saúde e cidadania, você acaba tendo mesmo uma condição de maior dependência do idoso. Então, infelizmente, o mundo do idoso no Brasil, ele é ainda um mundo de pessoas que acabam mais isoladas, mais dependentes de outros familiares, ou que, enfim, precisam de mais ajuda do Estado, das políticas e assim por diante. A gente pode dizer que um idoso que é independente, que ele consegue tocar a vida dele até sozinho, porque tem alguns que moram sozinhos, de alguma forma eles podem se transformar em idosos dependentes por conta da falta de mecanismo, de estrutura que possibilite essa independência? Podem. Um exemplo que acontece muito com a questão do idoso é a questão das quedas, por exemplo. Então, você ter o idoso, está lá, independente, tocando a vida, mas se a rua não está adaptada para alguém que naturalmente tem um reflexo um pouco mais lento, ele vai cair, ele vai ter uma fratura, ele vai ser hospitalizado e isso vai gerar um ciclo que poderia ter sido evitado, entende? Isso. E queda nessa idade é uma coisa muito complicada, né? É bom enquanto ele está andando, está ótimo, mas uma doença pode levá-lo a uma dependência, vamos dizer assim, né?
E, por exemplo, a questão da acessibilidade é uma questão que se fala muito, muito, muito. E a gente sempre fica pensando, isso é problema das autoridades, a gente não lembra da nossa calçada. Como é que esse processo pode ser revertido? A conscientização é uma coisa que leva tempo para ser, apresentar resultados. O que, na sua opinião, o que pode ser feito assim, tipo de... Essas medidas aqui podem ser tomadas imediatamente, que vão dar um reflexo muito bom. Tem alguma coisa que possa ser assim? Eu acho que tem a questão mais imediata, quer dizer, de resolver cuidar da sua calçada, prestar atenção num degrau, colocar uma faixa numa porta de vidro, enfim. Agora, você precisa conscientizar a população sobre o envelhecimento, porque, por exemplo, uma pessoa que tem lá seus 50 e poucos anos, ela não pensa sobre como é que é o meu banheiro. Será que eu posso? Será que eu já tenho que pensar em colocar uma barra aqui para evitar um problema? E então você associa essa questão a eu não estou doente, eu não preciso de nada. E é o contrário, a prevenção é que faz você continuar independente por mais tempo na sua vida. Quer dizer, né? A barra não é necessariamente para o idoso que não pode se aguentar em pé, não, né? Não. É uma proteção para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Então, essas medidas de queda, essas medidas, como eu falei, por exemplo, cuidar da sua calçada, colocar a barra no banheiro, ou às vezes, eu moro numa casa em que não tem como colocar isso, mas deixar uma luz acesa do corredor no meio da noite, por exemplo, evita quedas, porque a pessoa enxerga o que está acontecendo. E isso não é só para quem já tem um problema, muito pelo contrário, é para que a gente evite problemas e a pessoa tenha mais qualidade de vida dali para frente. Entendi. Mas não é também porque a gente encara o envelhecimento como uma coisa que a gente não gosta de lidar, a questão da juventude, a gente quer ficar jovem o tempo todo, tipo, eu não vou ficar velha. Então, isso, a gente sempre diz assim, isso é coisa de velho. Isso aí não leva a gente a empurrar esses problemas com a barriga? A cultura, né, o mundo hoje, ele é um mundo que ele é para o jovem, ele preconiza a juventude, ele preconiza que quer dizer, você tem que estar jovem o tempo todo. E não um jovem no sentido só da independência, mas no sentido de que eu vou evitar olhar para esse envelhecimento, só que ele é inerente, vai acontecer. Tipo, se eu evitar olhar, ele vai deixar de existir. Mas ele não acontece, né? Não acontece. O evitar de olhar é que faz com que a pessoa lá na frente possa ter mais problemas. Se ela tivesse olhado lá atrás, ela manteria uma vida mais ativa. Ok, então nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre como envelhecer saudável e o que pode ser feito para que isso aconteça. É um minutinho só, a gente volta já já. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre envelhecimento e cuidados na velhice. Ficou feio, né, com os cuidados na velhice, né? Mas é verdade. Mas você está falando de uma coisa que é importante. A palavra velho, a palavra velhice vem carregada de uma coisa muito negativa. E não deveria ser, né? Não deveria ser. Não deveria ser. Mas é porque todo mundo passou a encarar a velhice como alguma coisa onde não se produz mais, onde não se faz mais parte da sociedade, mas também porque a sociedade encoraja a gente a pensar desse jeito, né? Encoraja a gente a achar que velho é alguma coisa descartável. E a coisa da internet, a coisa dessas informações muito rápidas, né? Antigamente você buscava a pessoa mais experiente para ter informações, Hoje, com a informação circulando de uma forma também muito rápida, você acaba promovendo até que o jovem não tenha essa relação com o idoso, esse contato entre as gerações de ensino, sabe, de aprendizagem mútua e dessa história de vida do idoso, da experiência, sabe? Porque isso é importante. Essa questão dos maus tratos aos idosos, eles são encarados dentro da família mais tarde como um peso. É isso, essa falta de interação que você acabou de falar, ela pode gerar essa sensação de eu não preciso dele para nada, ele é um peso, quer dizer, ele já serviu, ele já me sustentou, ele já fez isso, agora ele não serve mais para nada. Infelizmente, esse mundo da gente em que você tem que estar produzindo o tempo inteiro, que você tem que estar fazendo as coisas o tempo todo, o idoso que é mais lento, que às vezes precisa de um pouco mais de ajuda, acaba virando um peso, mas tem uma coisa que a gente... Obviamente a família tem que cuidar do idoso e tem obrigações, o Estatuto do Idoso está aí para isso. Mas uma coisa que é importante é que
também deixar só com a família é muito complicado, porque as pessoas precisam trabalhar o dia todo, porque as pessoas precisam ter a sua vida, cada vez mais todos trabalham, as famílias são menores, têm menos filhos. Então também você deixar que só a família assuma o cuidado, especialmente de um idoso que precisa de mais ajuda, também não está correto. Quer dizer, o Estado também tem que prover ações para ajudar essa família. E isso evita situações de violência. Porque com a sobrecarga familiar, as situações de violência são mais comuns. E o Estado está cumprindo esse papel? Olha, ele está muito aquém do que a gente gostaria, mas eu acho que sim, a gente de 10 anos, 15 anos para cá, a gente vê desenvolvendo. Quer dizer, existe a promotoria do idoso, existe as questões de delegacias, de espaços específicos, o próprio Estatuto do Idoso. Eu tive a oportunidade de conhecer o lar de idosos aqui de São Luís, que os idosos vão pela promotoria da Secretaria de Assistência Social, e é um espaço incrível. Então, assim, eu acho que tem gente querendo trabalhar nessa área, tem gente lutando por isso, existem políticas que garantem. Então, eu acho que melhorou. Tem muito para fazer? Tem. Mas a gente também não pode negar que muito tem sido feito para isso. É porque falta muita coisa, né? Muita coisa. Quanto mais se faz, mais tem coisa para fazer, né? E com o crescimento da população, quer dizer, a demanda aumenta demais. A gente fala que está acontecendo um tsunami branco, né? Quer dizer, essa coisa do cabelo branco. Cabelo branco. Porque o envelhecimento é algo que a gente vai ter que ou lidar, sabe? Não tem escapatória. Só tem essas duas alternativas, exatamente. Né? Ou você faz, porque a gente vai envelhecer. Não, mas tem uma outra possibilidade, você morre mais cedo. Para não ficar velho, morre mais cedo. Mas né? Acho que não precisa, não é? Não, mas essa é uma possibilidade que ninguém quer, com toda certeza. E que é possível envelhecer com qualidade de vida. Acho que isso é importante, dizer, não associar só a questão do idoso a uma questão de estar doente ou de estar dependente. É possível envelhecer com saúde. E hoje a gente pode ver também, Marília, não sei se eu estou correta, que a velhice, essa questão de estar velho, ela está sendo adiada um pouco, porque, por exemplo, uma mulher de 50 anos antigamente, ela era uma velha, vamos dizer, e era uma velha, a gente via que era uma pessoa envelhecida. Hoje a gente vê uma mulher de 50 anos. Então, o desenvolvimento, especialmente de questões de saúde, possibilitam isso, né? Então mudou mesmo ao longo do tempo, mas traz uma carga ainda negativa, infelizmente, sim. Mas a gente pode mudar isso, a gente precisa, né? Para prevenir problemas, inclusive. O idoso de hoje, ele tem um perfil definido? O idoso de hoje é um idoso que a população idosa são mais mulheres do que homens. A questão da dependência, ela está especialmente nos idosos acima dos 80 anos. E cada vez mais os idosos estão ficando mais idosos. Existe hoje este nome. Tem o idoso e o idoso mais idoso, que é o idoso acima dos 85. Então, esse é o perfil. Idoso mais idoso. Porque, como você falou, as pessoas centenárias, então isso também está acontecendo. Esse é o perfil. Existem idosos em situação de dependência familiar, em situação de vulnerabilidade, que a gente fala, ou seja, que estão ali numa situação social delicada, mas existem idosos que continuam trabalhando, que continuam tocando a vida, então, que continuam ajudando no cuidado das crianças, da família, por exemplo. Cuidando então, dos netos, o perfil do idoso no Brasil, ele é um perfil meio misturado, quer dizer, ele ainda tem a questão de dependência, mas poderia ser menos, quer dizer, o idoso brasileiro, ele poderia ter mais qualidade de vida do que ele tem. O mercado de trabalho, como é que ele absorve esse idoso? Mal, muito mal. Se valoriza a juventude, se valoriza essa coisa muito rápida da tecnologia, da mudança de não sei o quê. Então isso para o idoso é muito ruim. Então muitas vezes uma pessoa acima dos 50 anos que precisa se inserir de novo no mercado de trabalho vai ter dificuldades. Existem ações, tem políticas que garantem que isso é possível, tem programas de Estado que ajudam, mas mal, o mercado de trabalho de modo geral, o idoso acaba indo para o mercado informal, né? Então vai fazer o bico, vai montar alguma coisa, vai fazer uma coisa Mas por fora. A gente já consegue ver algumas experiências de algumas empresas isoladas, Sim. Claro, são coisas pontuais, mas tem já algumas empresas que valorizam esse tipo de experiência, né? Sim. E mesmo a coisa da paciência de conversar com o outro, de poder, né, ter essa questão do idoso ser valorizado por aquilo que ele também sabe. Uma experiência que é muito bacana nesse sentido, não só das empresas, são escolas que fazem ações
das crianças e dos adolescentes com os idosos, porque isso também permite uma valorização. Uma valorização, é preciso ser ensinado a valorizar. Pode se aprender na escola com qualquer outra coisa também, né? A gente não aprende no dia a dia, aprende na escola. É uma matéria a mais para se aprender. Para envelhecer saudável, o que é preciso? Para envelhecer saudável é preciso prevenir problemas e é preciso manter aquilo que é importante na sua vida. Aquelas atividades que são importantes para você, é preciso se manter ativo naquilo que faz sentido para você. Enquanto a vida tem sentido, a gente envelhece com qualidade. Essa questão da preparação, por exemplo, a saúde, o dia a dia dentro de casa, essas atividades pequenas, essas coisas assim, bem corriqueiras, elas também dão uma incentivada nesse envelhecimento de forma mais saudável, né? Quer dizer, você permitir que o idoso ajude dentro de casa ou que você possibilite essa convivência familiar, esse sentido, o que é muito importante para que a gente possa envelhecer saudável. A dependência pode até vir, ou podem acontecer problemas, porque a vida acontece problemas, mas quando você mantém sentido, aquela pessoa se sente útil, se sente capaz, é isso que vai fazer com que ela envelheça melhor. Participando da rotina da família, participando das atividades, não ser excluído, né? Porque às vezes o velho, eu estou falando velho, que é para chocar mesmo, passa o dia todo sentado numa cadeira como se ele fosse invisível, né? Como se ele fosse invisível, fica o tempo todo. Mas à medida em que ele participa daquilo tudo, aquilo dá autoestima eleva, né? Exatamente. E como a gente vai estar preparada para chegar em 2050 com essa pirâmide completamente invertida, mais idosos que criança, meu Deus? Eu fico um pouco preocupada como você, mas eu acho que a gente vai continuar alguma coisa como a gente está. Vão haver avanços. Vir num programa de televisão falar sobre envelhecimento, por exemplo, é importante, são avanços. Mas a gente vai ter que sempre ter muita caminhada. O Brasil tem problemas estruturais nas mais diversas áreas, né? Mas eu acho que a gente tem conseguido avanços. É isso que a gente tem que se agarrar e continuar batalhando para que tenha todos uma qualidade melhor de vida, né? Então vamos nos agarrar nessa possibilidade, porque todos nós vamos ficar velhos um dia, não tem para onde correr, não tem a possibilidade do rejuvenescimento, não. A gente fala muito em rejuvenescimento, mas isso não existe. É infância, juventude, maturidade e velhice. Não tem jeito, não tem como escapar do ciclo da vida, ele não volta, ele está sempre indo para frente. Nasceu, começou a envelhecer, não tem jeito não, né? Então a gente tem que se prevenir mesmo, tem que cuidar bem dos nossos idosos, tem que cuidar bem dos nossos velhinhos, tem que respeitar que eles já vão se sentir bem valorizados nessa situação. Marília Otero, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, obrigada por todas essas dicas de envelhecimento saudável. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema e estou à disposição. Muito obrigada. Ok, bom dia para você. Bom dia. E você já sabe, pode acessar a hora que você quiser, a entrevista que você quiser, que você já viu aqui, que quer rever, que quer ver de novo, sei lá. Do jeito que você quiser, é só acessar nossa página na internet. No nosso site você já sabe, que eu digo todos os dias, que é o al.ma.leg.br/tv, que vai estar lá tudo à sua disposição. Mas eu vou esperar você aqui todos os dias, às 8h30 da manhã, eu vou estar aqui esperando você. Tchau.